Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer uma videoaula interativa para ajudar vocês a resolverem a atividade avaliativa de vocês. A primeira questão é da UNHB e pede para escolher a resposta mais adequada. Ou seja, vai ter mais de uma resposta correta, porém, eles querem a resposta que mais se adequa à interpretação que vocês têm que fazer, que no caso é esse jornal Mequetrefe, que traz aí na imagem um homem nas escadas, né, subindo as escadas, logo abaixo alguns símbolos, e a questão pede: observe a imagem publicada na capa do jornal O Mequetrefe em maio de 1889 e escolha a alternativa mais pertinente. Lembrando que nesse período, nesse ano, foi onde ocorreu a proclamação da República em novembro. Bom, esse jornal a gente consegue ver pelas imagens, né, que ele e também pela data que ele foi feito antes da proclamação da República. E isso indica que era uma crítica a algum governo vigente. Então a gente consegue ver ali alguns símbolos que representam a monarquia logo abaixo do homem, como essa coroa que eu tô circulando, e também o trono, né, como coroazinha em cima, e esse apetrecho que era muito utilizado nas vestimentas da monarquia, dos reis e do pessoal da nobreza. E aí a gente consegue ver o homem, né, em cima, nas escadas, que vai estar representando a república. Bom, agora vocês têm que escolher a resposta que mais se adequa a essa interpretação. A primeira delas fala, opção A: ao colocar a imagem da República acima e afastando-se dos símbolos do Império, aponta-se para a superação de um sistema de governo ultrapassado para o país. Opção B: a imagem nos permite estabelecer o Mequetrefe como um jornal marcado pela defesa da República contra o Estado monárquico. Opção C: trata-se de uma crítica ao movimento republicano que, ao crescer, traz a destruição à ordem vigente. Opção D: a imagem faz referência direta à crise política nos últimos meses do Império. Agora vocês vão responder a opção que vocês acreditam será mais adequada. Bom, a resposta correta vai ser a letra A, que está falando sobre colocar a imagem da República acima, que é o homem nos degraus, e afastar os símbolos do Império, seriam aqueles que eu circulei, a coroa, o trono e aquele apetrecho da roupa, para superar um sistema de governo ultrapassado para o país, que seria a República, que já estava sofrendo fortes críticas por alguns grupos da população. Então, acaba que essa seria a opção mais adequada por trazer essa interpretação para a imagem. Bom, agora a questão 2 vai falar o seguinte: o regime republicano brasileiro, instalado em 1889, passou por diversas mudanças ao longo de seus quase 130 anos. Os anos iniciais foram de graves conflitos e a jovem república necessitava de uma constituição para se consolidar, a qual foi promulgada 2 anos depois. Marque a alternativa que descreve corretamente o modelo político da Constituição de 1891. Opção A: eleições diretas para os cargos dos poderes legislativo e executivo, exigência da renda mínima para o exercício do voto, exclusão de analfabetos do direito de voto, inclusão do voto de mulheres casadas obedecendo os critérios de renda mínima, idade e de autorização do cônjuge, voto aberto. Opção B: eleições diretas para todos os cargos dos poderes legislativo e executivo, fim da exigência de renda mínima para o exercício do voto, inclusão de analfabetos e exclusão das mulheres do direito de voto, voto secreto. Opção C: eleições diretas para todos os cargos dos poderes legislativo e executivo, fim da exigência de renda mínima para o exercício do voto, inclusão de mulheres do direito de voto, desde que alfabetizadas e autorizadas pelos maridos, exclusão dos analfabetos e voto aberto. Opção D: eleições diretas para todos os cargos dos poderes legislativo e executivo, fim da exigência da renda mínima para o exercício do voto, exclusão de analfabetos e de mulheres do direito de voto, voto aberto. Opção E: eleições diretas para os cargos do poder legislativo e indiretas para o poder executivo, fim da exigência de renda mínima para o exercício do voto, exclusão de analfabetos e mulheres do direito de voto, voto fechado. Bom, agora vocês vão analisar e marcar a resposta que vocês acreditam ser a mais coerente para essa questão. Bom, a gente consegue perceber que a letra A, B, C e D apresentam
a mesma frase inicial falando sobre eleições diretas para o cargo dos poderes legislativo e executivo, só que na opção E tá falando que elas eram indiretas para o poder executivo. Então isso aí faz ela ficar errada. Na opção A, ela tá errada por falar da exigência da renda mínima e foi exatamente o contrário, o fim da exigência da renda mínima. Então a gente fica com a opção B, C e D. Aí, na opção B, nós vemos que está falando sobre a inclusão dos analfabetos. Aconteceu o contrário. Foi a exclusão deles que foi feita na Constituição. Na letra D, a gente vê que está errada, pois fala da exclusão das mulheres e elas não foram excluídas. Então, por isso, nós ficamos com a opção C como a opção correta para responder essa questão. E também a gente consegue ver que foi voto aberto, que está lá no finalzinho dessa questão. Então, a opção C vai ser a opção correta. Bom, agora outra questão. Deodoro era o candidato mais óbvio ao papel de herói republicano, não apenas pela indisputada chefia do movimento que derrubou a monarquia, mas também pela sua atuação na jornada de 15 de novembro. Mas contra ele militavam fortes fatores poderosos, a começar pelo seu incerto republicanismo e seu jeito de general da monarquia. Outro candidato era Benjamin Constant. Seu republicanismo era intocável, mas o problema com ele é que não tinha figura de herói, não era militar nem líder popular. Os primeiros momentos do regime republicano no Brasil estiveram marcados por disputa de liderança que caracterizavam a força da ideologia positivista disseminada em vários setores civis e militares, B. A penetração da ideologia republicana nas camadas populares, causando a preocupação dos militares. C. A reorganização das forças monarquistas por Dom Pedro II, enfraquecendo o movimento republicano. E D. A persistência de uma longa tradição associada à figura do grande herói necessária para a condição dos povos. Agora vocês vão responder qual questão vocês acreditam ser a correta para responder essa pergunta. Bom, a resposta correta vai estar sendo a letra D, que fala sobre a persistência de uma longa tradição associada à figura do grande herói necessária para a condição dos povos. Essa questão vai estar correta porque essa questão do herói foi muito trazida nessa época, principalmente trazendo vilões do passado que lutavam pela República, eram agora apresentados como mártires e como grandes heróis da época. Um exemplo disso é Tiradentes. Então, essa questão fica sendo correta, porque, além de trazer essa figura associada do herói, mostra como isso era necessário para a condução do povo e como que o povo usava isso como forma de acreditar nesse novo regime político e como que isso ajudava para que esse regime fosse melhor aceito pela população que não participou tão diretamente dessa transição. Bom, agora a próxima questão. Enfim, sabemos que a história nacional e a cultura brasileira não eram entidades naturais, e todo o esforço dos homens de letras foi o de transformar determinados valores, personagens, sentimentos e acontecimentos em tradições, que deveriam, por sua vez, ser experimentadas e guardadas como entidade natural. Se essas tradições correspondiam ou não à verdade dos acontecimentos, não importa, nem constitui uma questão, na medida em que elas não visavam a descrever uma realidade, mas sim conferir-lhe um sentido, bem como produzir a solidariedade social e viabilizar um projeto coletivo de nação e de república. A transição para a República no Brasil também foi marcada por batalhas de memórias e pela criação e recriação de mitos políticos entre grupos políticos que procuravam afirmar seu poder. Essa dimensão simbólica pode ser ainda exemplificada. Escolha uma. Opção A. Pela reabilitação de personagens importantes do período colonial que eram identificados como a causa republicana, como Tiradentes. Opção B. Pela forte expansão do positivismo, que pode ser exemplificada pelo grande número de igrejas positivistas na cidade do Rio de Janeiro. Opção C. Pelo esvaziamento das forças militares responsáveis pela proclamação, cada vez mais vistas como retrógradas e incapazes de promover o republicanismo. E opção D. Pelo afastamento ideológico em relação aos países do continente americano, os quais, com exceção dos Estados Unidos, eram vistos como repúblicas frágeis e atravessados por conflitos internos. Bom, agora vocês vão escolher qual dessas é mais adequada para responder a questão. Então, a resposta correta vai ser a letra A, que fala pela reabilitação de personagens importantes do período colonial que eram identificados com a causa republicana, como Tiradentes. Isso aí é exatamente o que eu falei na questão anterior, em que vários vilões daquela época do Império
que foram mortos pela causa republicana, agora é trazido como mártires para representar essa causa da República. Bom, agora a outra questão é para analisar a pintura do Pedro Américo, intitulada como Tiradentes Esquartejado, respondeu o que foi solicitado. E vocês têm que ter em mente que é muito importante vocês entrarem nesse site que a Paula e a Marta deixam para vocês, porque eles esclarecem muitas questões e a maioria das respostas já vai estar nesse site. Esse site traz em si um infográfico. Então, depois que a gente analisar esse infográfico, a gente vai ver as imagens, né? E vai entender qual questão a gente vai ter que marcar. Bom, bem no início ali vai estar falando sobre a dimensão da tela, que faz Tiradentes parecer do tamanho natural, o que provoca um forte impacto visual no espectador, que sente-se assim testemunha da tragédia. Já ali do lado direito do infográfico, na parte de cima vai estar falando que onde está a cabeça e o corpo lembra um altar que é reforçado pelo crucifixo, que está evocando o suplício de Cristo, estabelecendo assim uma relação entre a morte violenta do herói, que deu sangue à causa da liberdade, com o sacrifício de Cristo, que morreu para salvar a humanidade. Aí, descendo um pouco a imagem, a gente consegue ver, né, do lado direito uma foto mostrando a disposição dos membros, como representa, né, o mapa do Brasil, e mostrando também onde estava o crucifixo. E aí a gente consegue ver logo abaixo que está falando que a disposição das partes laceradas do corpo, que seriam o pé, o braço, o tronco e a perna estendida, lembra realmente o formato do mapa do Brasil e destaca Tiradentes como herói nacional, que foi um título conferido para ele pelo governo republicano recém-implantado. Aí já partindo, né, para o lado esquerdo da imagem, já vem falando que a aparência de Tiradentes era desconhecida, mas que quando ele foi enforcado, ele tinha um cabelo e a barba raspado, mas na pintura ele vai estar aparecendo com o cabelo e a barba longa, na cor ruiva, porque eram características que o assemelhavam à representação de Jesus Cristo. E logo abaixo vai estar falando sobre esse braço pendente, que faz alusão a outras imagens cristãs muito comuns na época, para poder representar, né, Cristo e tudo mais. E abaixo vai ter algumas características, algumas curiosidades sobre a pintura. Primeiro vai estar falando sobre a forca que foi colocada num lugar alto e que isso vai dar uma ideia de um ato de redenção que coloca o herói supliciado do céu. E aí ali embaixo, nas curiosidades, a primeira vem falando que essa é uma obra única da pintura ocidental da época, que representava um herói nacional destroçado aos pedaços, porque os pintores daquela época retratavam o herói vencido, preso em julgamento ou pronto para ser executado, mas deixavam o espectador imaginar o desfecho da ação. O corpo supliciado nunca era mostrado. Logo abaixo vem falando que o quadro deveria fazer parte de um conjunto de 5 obras, só que acabou sendo pintada apenas essa, que era chamado de Tiradentes supliciado, mas acabou pegando o nome Tiradentes Esquartejado. E uma outra curiosidade é que ela levou apenas 12 dias para ser concluída. Outra coisa que vem falando é que, para buscar informações sobre a execução, Pedro Américo, que é o pintor dessa tela, consultou 2 obras, que era a História Geral do Brasil, e outro livro que era chamado A História da Conjuração Mineira, que foi publicado em 1883. E esses 2 livros foram impressados pelo Barão do Rio Branco. E lá no finalzinho, a última curiosidade, vem falando que a tela não foi aceita pela crítica brasileira, que rejeitou a representação de um herói aos pedaços, considerando-a um açougue da carne humana e não uma pintura histórica. O quadro ficou esquecido do grande público, só voltando a publicações populares 70 anos depois, quando foi reproduzido na coleção Os Grandes Personagens da História, em 1969. Bom, então, aí eu já mostrei para vocês as respostas corretas, porque elas são muito idênticas com o que está falando no infográfico. A letra A vai estar falando que não era comum nas pinturas ocidentais de sua época representar um herói nacional destroçado aos pedaços. Pintores da época retratavam o herói vencido, preso em julgamento ou pronto para ser executado, mas deixavam o espectador imaginar o desfecho da ação. O corpo supliciado não era mostrado. Isso daí foi uma das primeiras curiosidades que a gente viu. Já a letra D vai estar falando sobre a disposição das partes laceradas, que representava o formato do mapa do Brasil, e que esse título foi conferido pelo governo republicano recém-implantado. É essa a primeira informação que estava lá do lado direito no infográfico.
Na letra E, fala que desconhece a aparência de Tiradentes e que ele foi retratado dessa forma para se assemelhar às representações de Jesus Cristo, que é a primeira informação do lado esquerdo, lado infográfico. E a letra F vai estar falando sobre a pintura de Pedro Américo e as outras pinturas, que elas não eram representadas dessa forma, mas que traziam uma grande importância para o uso daquelas mensagens do passado para o futuro na questão da República. Bom, agora a próxima questão é para analisar esse fragmento de texto que fala: tornou-se costume desdobrar a cidadania em direitos civis, políticos e sociais. O cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos 3 direitos. Cidadãos incompletos seriam os que possuíssem apenas alguns dos direitos. Os que não se beneficiassem de nenhum dos direitos seriam não cidadãos. Direitos civis são os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Eles se desdobram na garantia de ir e vir, de escolher o trabalho, de manifestar o pensamento, de organizar-se, de ter respeitado a inviolabilidade do lar e da correspondência, de não ser preso a não ser pela autoridade competente e de acordo com as leis, de não ser condenado sem processo legal regular. São direitos cuja garantia se baseia na existência de uma justiça independente, eficiente, barata e acessível a todos. Já os direitos políticos se referem à participação do cidadão no governo da sociedade. Seu exercício é limitado à parcela da população e consiste na capacidade de fazer demonstrações políticas, de votar e de ser votado. Sem os direitos civis, sobretudo a liberdade de opinião e a organização, os direitos políticos, sobretudo do voto, podem existir formalmente, mas ficam esvaziados de conteúdo e servem antes para justificar governos do que para representar cidadãos. Finalmente, há os direitos sociais que garantem a participação na riqueza coletiva. Eles incluem o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, à aposentadoria. A garantia de sua vigência depende da existência de uma eficiente máquina administrativa do Poder Executivo. Os direitos sociais permitem às sociedades politicamente organizadas reduzir os excessos de desigualdade produzidos pelo capitalismo e garantir o mínimo de bem-estar para todos. A ideia central em que se baseiam é a da justiça social. Mudanças recentes têm colocado em pauta o debate sobre o problema da cidadania, mesmo nos países em que ele parecia estar razoavelmente resolvido. Tudo isso mostra a complexidade do problema, o enfrentamento dessa complexidade na conjugação dos direitos civis, políticos e sociais. Pode ajudar a identificar as pedras no caminho da construção democrática e, por conseguinte, os caminhos tortuosos que a cidadania tem seguido no Brasil. Esse é um texto de José Murilo que fala sobre a cidadania no Brasil, o longo caminho. A questão, então, vai estar pedindo que, com base no texto e nos seus conhecimentos sobre a Primeira República no Brasil, nós podemos afirmar que os direitos políticos eram restritivos na Constituição em 1891, uma vez que o projeto excluía boa parte da população do processo eleitoral ao estabelecer o critério de letramento. Apenas as pessoas alfabetizadas poderiam votar. Além disso, não possuía critérios para ampliação ou o direito à educação, o que evidencia um projeto de perpetuação da exclusão política ao longo do tempo. E vocês têm agora que escolher se esse trecho é verdadeiro ou falso. Bom, então, a primeira parte do trecho já está falando sobre uma questão que a gente falou lá atrás, aliás, na questão 2, que é verdadeiro. E logo após fala que não possuía critérios para ampliação do direito à educação, o que também é verdade, então essa questão fica sendo como verdadeira. Bom, nós chegamos ao fim, dessa explicação. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me mandar perguntas no fórum aí de História A, pode me mandar e-mail, ou então quem tem meu número pode me mandar mensagens por WhatsApp, que eu vou estar tentando responder o mais rápido que eu conseguir. E no mais é isso, até uma próxima.